Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente começa o estudo sobre a mecânica celeste, né? Então a gente começa a tentar entender um pouco mais sobre o comportamento dos planetas, né? Por que que a gente tem essa estrutura, né? Primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução dos pensamentos a respeito dos modelos planetários, né? Existe toda uma evolução por trás disso, por trás das ideias. E posteriormente a gente vai avaliar as leis de Kepler, importantes leis, né, que precederam a gravitação de Newton, beleza? Então, a primeira coisa que a gente percebe dentro da astronomia, né, para introduzir essas ideias, é de que a astronomia tem um papel fundamental na evolução das civilizações, né? Então, existem vários vestígios que povos antigos, né, deixaram referentes a observações astronômicas. Então, a astronomia ela teve uma presença importante em diversas ideias, né, dentro das concepções desses povos. Desde as ideias dos deuses, né, até mesmo da questão de saber quando era o melhor momento para plantar, ou mesmo para fazer os seus rituais, né? Então, a astronomia ela tem um papel fundamental aí na evolução das sociedades e das civilizações antigas, beleza? Essa imagem aqui representa, por exemplo, uma ideia que foi proposta lá atrás por Aristóteles. O Aristóteles já dizia, né, que propunha, no caso, né, que a Terra poderia ser o centro de um universo, né? Então, foi a primeira ideia que se tem relato, né, de um modelo que seria o geocêntrico, né? Oficialmente falando, o modelo geocêntrico ele vem ali no século II depois de Cristo, né, com Cláudio Ptolomeu. Ele formula uma ideia de que a Terra seria o centro de todo o universo. Então, para ele, né, todos os astros, tá, inclusive o Sol, iam orbitar ali a Terra. E a Terra tem esse papel central, né? Então aqui, por exemplo, nessa figura tem essa representação, Terra no centro, né? Aí as outras órbitas, ó, percebe que as órbitas são circulares, né? Órbitas circulares e os demais astros circulando em torno da Terra. Então, para o Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e os astros circulavam em torno dela, né? Orbitavam ela. É claro que esse modelo aí, ele não é o modelo ideal, mas ele foi aceito por um longo tempo. Foi aceito até ali em meados do século XVI. Então percebe que ele durou oficialmente do século II até o século XVI. E aí no século XVI surge outras figuras, né, dentro da ciência que vão discordar do modelo geocêntrico de Ptolomeu e propor uma nova ideia. E o primeiro a fazer isso, né, a propor uma nova ideia e trazer um modelo totalmente novo, era o Copérnico, né? Então, Copérnico ele revoluciona o pensamento científico daquela época, né? Porque ele propõe um modelo totalmente diferente do que era aceito. Então, ele tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol. E a Terra passa a ser apenas um astro orbitando o Sol. Só que percebe, o Copérnico, que foi um médico e astrônomo polonês, né? Tá aqui a imagem dele. Ele propõe que a Terra passa a orbitar o Sol e o Sol é o centro do universo. Então, percebe que ainda existem algumas inconsistências, mas foi um passo muito grande. É claro que nessa época, né, existia uma influência muito forte da Igreja e o modelo geocêntrico ele centraliza o homem. Então isso agradava a religião na época. E aí, quando o Copérnico propõe essa ideia, né, de tirar a Terra desse centro, isso causa, né, grandes problemas, e esse era um período, por exemplo, da Inquisição, né? Então, depois disso, por conta de algumas falhas, o modelo do Copérnico ele foi aperfeiçoado, né? Foi corrigido essas falhas e aperfeiçoado por um cara chamado Johannes Kepler, né? Que dele vem as ideias das leis de Kepler. Então aqui, por exemplo, tem uma figura que retrata essa visão de 1661, né, do Sol agora sendo o centro desse universo, e aí você tem a Terra orbitando o Sol, né? Aqui tem as constelações do Zodíaco sendo representadas, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma imagem que foi retirada do livro original do Copérnico, né, na qual ele publica essas ideias, no qual ele faz um esboço. Ó. Aqui você ainda tem órbitas circulares, né? E, no caso, agora o Sol está no centro do universo. É claro que a gente sabe, atualmente, que a organização do nosso sistema solar
né? Tem o Sol como centro, mas ele não é o centro do universo, né? Ele é o centro do nosso sistema solar, no qual possui outros planetas. Então aqui a gente representou, né, a organização aceita atualmente, né, verificada, etc. Então você tem o Sol no centro do nosso sistema solar. O primeiro planeta após o Sol é Mercúrio, mais próximo do Sol. Depois Vênus. E aí a Terra é o terceiro planeta, né? Depois você tem Marte. E aí você tem um cinturão de asteroides, né? Esse cinturão de asteroides são resquícios, né, do início do nosso sistema solar. E dentro das ideias astronômicas, a gente separa o sistema solar interno, que é o que fica dentro desse asteroide, do sistema solar externo. Então, o sistema solar interno é composto por esses planetas, e eles são basicamente planetas rochosos. O sistema solar externo são os planetas gasosos. Então, aqui você tem, por exemplo, Júpiter, que é considerado o maior planeta do sistema solar. Depois Saturno, Urano, Netuno e nosso planeta anão, Plutão. Beleza? Então, essa é a nossa organização. Então, um cara chamado Kepler, através das influências do Copérnico, ele elabora 3 leis. Né? Mas de onde veio essas 3 leis de Kepler? Kepler ele era um ajudante de um cara famoso chamado Tycho Brahe. Né? Tycho Brahe era um cara que tinha condições, então ele tinha o seu próprio observatório, e ele ficou por 15 anos observando o céu. Então ele gerou dados de 15 anos, da posição dos planetas e várias outras configurações. Infelizmente, o Tycho Brahe morreu sem conseguir trabalhar esses dados. E aí ficou para o seu ajudante fazer essa tarefa. E o ajudante do Tycho Brahe era o Kepler. Então, Kepler avalia esses dados, né, e ele consegue relacionar 3 leis com esses dados. Né? E aí dá origem às 3 leis de Kepler. São elas, né? A primeira é chamada Lei das Órbitas, a segunda lei de Kepler é a Lei das Áreas, e a terceira lei é a Lei dos Períodos. Então agora a gente vai ver o que diz cada uma dessas leis. Então a primeira lei é a Lei das Órbitas, né? A primeira lei diz o seguinte: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol ela é elíptica, ou seja, não é circular, como tinha sido proposto ainda por Copérnico, né? E o Sol ele fica posicionado num dos focos da elipse. Então o que a gente tem é o seguinte, né? Você tem lá o Sol, e aí você tem uma elipse. Ó. A elipse é como se fosse um círculo achatado, né? Que tem uma certa excentricidade. E aí o nosso planeta ele vai orbitar em torno de uma trajetória elíptica do Sol. E o Sol ó, ele está em um dos focos da elipse. A elipse possui 2 focos, né? Um de um lado, do outro. Então o Sol está em um desses focos. E aí como se dá esse movimento, né? Você tem 2 pontos, o ponto mais próximo, que é chamado de periélio. Então lembrar, ponto próximo, periélio. No ponto mais próximo, por conta da atração gravitacional, a velocidade do planeta é máxima. E o ponto mais afastado dessa trajetória, afastado, afélio. E aí, nesse caso, o afélio, a velocidade vai ser mínima, né? A velocidade de translação aqui do planeta. Essa velocidade que esse planeta está transladando aqui em torno do Sol, beleza? Então, vai ser mínima ali no afélio. Então, aqui a gente tem a velocidade. Essa velocidade ela vai variando. Ela tende a aumentar até chegar no periélio. E após isso, essa velocidade vai diminuir até chegar no seu mínimo no afélio, e assim sucessivamente. Então, aqui, por exemplo, está o nosso raio, né? E aí você tem a força de atração gravitacional, que vai ser dada lá pela gravitação de Newton, né? E aí o movimento do nosso planeta, conforme ele se aproxima do periélio, né? É um movimento variável acelerado. Depois, conforme ele vai se aproximando do afélio, ele tende a ir diminuindo essa velocidade até chegar ao valor mínimo aqui, beleza? Então essa velocidade ela está mudando, essa velocidade linear, né, que vai tangenciando a rota, ela vai mudando conforme o nosso planeta avança na sua trajetória elíptica. Então essa é a primeira lei de Kepler, né, a lei das órbitas. A segunda lei, né, a segunda lei de Kepler é um pouco mais abstrata e diz o seguinte: a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então vamos avaliar essa lei. Então a gente ainda tem aquela situação lá, né, do planeta orbitando de forma elíptica, né, uma trajetória elíptica com o Sol em um dos focos, certo? E aí a gente tem a seguinte situação:
Considere esse planeta em um pequeno trecho aqui da sua trajetória elíptica. Conforme ele avança de um ponto ao outro, ele está varrendo, né, imaginariamente, uma certa área, certo? E a gente vai falar que é num certo intervalo ΔT1. Então, esse planeta vai de A a B, né, e varre essa área. Agora, num outro momento na sua trajetória, ele vai de outros dois pontos, aqui no caso, de C até D, né? Então ele vai de C até D e vai varrer uma outra área imaginária, que a gente vai chamar de ΔT2. O que a segunda lei de Kepler diz? Se o tempo que ele leva para ir de A para B for igual ao tempo que ele leva para ir de C até D, significa que essa área que o planeta varreu, né? Lembra que é uma área imaginária, né? Essa área, em valor absoluto, é igual a outra área. Então, a área 1 vai ser igual à área 2 se o nosso tempo 1 for igual ao nosso tempo 2. Então, essa é a segunda lei de Kepler. E isso implica uma coisa importante, que é um novo conceito, uma nova ideia. É uma velocidade chamada velocidade arelar, que é uma área por unidade de tempo. Então, como essas áreas, né, varridas acabam sendo iguais em tempos iguais, essa velocidade arelar ela é constante, tá bom? Não confundir com aquela velocidade que a gente acabou de ver na primeira lei de Kepler, que é a velocidade linear. A velocidade linear é variável. A velocidade arelar, em termos da área, essa não. Essa é constante, beleza? Então, no caso, como o ΔT1, né? Se o ΔT1 for igual ao ΔT2, significa que a área 1 vai ser área igual à área 2, e assim vale para qualquer outra relação que respeite essa ideia, beleza? Então essa é a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. O que diz ela, né? Os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios, que seria a distância, né, de suas órbitas. Lembrando, o que é o período de translação? Né? É o tempo para o planeta dar uma volta completa. Tá? E o que é o raio médio? A gente vai ver agora. Seria a menor distância que o planeta fica do Sol, mais a maior distância que ele fica, dividido por 2. Isso é um raio médio. Tá bom? Então, quando você faz essa relação, faz o quadrado daquele planeta dividido pelo raio médio dele ao cubo, você encontra um valor. Se você pegar qualquer outro planeta do nosso sistema solar e fizer a mesma relação, o quadrado do período daquele outro planeta dividido pelo raio cubo dele, você também obtém o mesmo valor. E aí você acaba obtendo uma relação entre o quadrado dos períodos dos planetas e os seus raios cúbicos, né, médios. Então, essa é a terceira lei. Lembrar que essa lei ela vem de forma empírica, como eu disse lá no início, vem da análise de vários dados que eles obtiveram ao longo de anos de análise do céu. Né? Então, aqui só para ficar claro, o que é o raio médio. Né? Então, a gente tem a nossa órbita elíptica, certo? Então, a gente tem ali ó, o Sol está em um dos focos dessa elipse. Então, tem a menor distância, que é a distância quando o planeta está passando pelo periélio, né, ponto próximo. E a maior distância que o planeta fica é quando ele está no afélio. E aí, quando a gente soma essas duas distâncias, né, e divide por 2, o que a gente tem é o raio médio. Então, essa aqui seria a distância mínima que o nosso planeta atinge, e essa outra distância é a distância máxima. Para calcular o raio médio, basta somar a distância mínima mais a distância máxima e dividir por 2, beleza? Então, é assim que a gente obtém o raio médio de uma órbita. Então aqui tem alguns dados, né, só para a gente ver como funciona na prática, né? Os planetas do nosso sistema solar, o raio médio deles está dado em unidades astronômicas, né? A saber, a unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Isso gira em torno aí de 150 milhões de quilômetros, né? Então significa que uma unidade astronômica vale 150 milhões de quilômetros, tá? Então aqui você tem a relação entre os raios médios, né, e o período de translação desses caras. Então quando você faz a relação proposta por Kepler na sua terceira lei, olha o que a gente obtém. Para Mercúrio, 1,02. Para Vênus, 1,00. Né? Com uma boa precisão, o que está acontecendo com essa relação proposta pela terceira lei de Kepler? Né? Os planetas estão obedecendo, né, para um valor que tende a ser o quê? O valor 1. Né? Então, esses caras estão convergindo para o 1. Então, é um sinal que essa relação é a mesma para todo mundo, né? Tem que dar o mesmo valor.
beleza? Então, uma pequena aplicação aqui, né? A tabela fornece os valores da distância dos planetas Mercúrio e Terra até o Sol e do período de revolução deles. Verifique se os dados das tabelas estão em concordância com as leis de Kepler, né? Então, você tem aqui Mercúrio, a distância está em metro, ó, o período em segundo. Essas unidades elas vão sempre estar variadas, né? Não tem um padrão. O que você precisa fazer é seguir o padrão para todo mundo, só isso. Mas é claro que vai ser mais fácil você usar o quê? Unidades de escalas astronômicas, né? Então, você tem aqui a distância média de Mercúrio e da Terra. Então, para verificar a lei de Kepler, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente vai chamar Mercúrio de A e a Terra de B. Então, o Mercúrio a gente faz período ao quadrado dividido pela distância média ao cubo, né? Ou raio médio ao cubo. Faz essa relação, você obtém 3 vezes 10 a menos 19 metro quadrado por segundo ao cubo. Isso usando as unidades que foram dadas na tabela, né? Faz a mesma coisa para a Terra. Você tem aqui o período ao quadrado dividido pela distância média ao cubo. Fazendo isso, você obtém também, aí, com boa aproximação, 3 vezes 10 a menos 19, verificando assim a terceira lei de Kepler, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.